Querida igreja, boa noite. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós. Para você que nos acompanha pela internet, no YouTube também, que Deus te abençoe. Vamos passar para a exposição das Escrituras Sagradas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 42 e capítulo de número 43. Vamos fazer a leitura de todo esse salmo, ou dos dois salmos. O tema da nossa mensagem dessa noite é resposta para uma alma aflita. Resposta para uma alma aflita. Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Vamos juntos, o versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite está o seu cântico, uma oração ao meu Deus, ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de lamentar, ou de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, enquanto os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Vamos juntos? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia-me a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Vamos juntos, último versículo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, e que nesse momento o Senhor possa falar grandiosamente em nossos corações por meio do Teu Espírito. Ó Pai, prepara a nossa mente, a nossa atenção, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ser alimentados pela Tua palavra, pela voz do Senhor nessa noite. Continue, ó Deus, sendo conosco, e, ó Deus, fale de maneira a transformar o nosso coração, para que possamos ser cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais santos, ó Deus. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, o livro de Salmos, ele tem como prerrogativa louvar ao Senhor. Nós vemos em cada salmo uma questão de adoração muito forte ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que o livro de Salmos traz uma janela da nossa existência. Quando a gente olha para algum salmo, a gente consegue absorver aquilo que nós sentimos. Portanto, os salmos também são expressões da nossa alma.
E além de expressão da nossa alma, é uma expressão também do nosso Deus, ou a quem nós servimos. O livro de Salmo foi dividido em 5 partes, e a gente está no início dessa segunda parte que nós lemos, capítulo 42 e 43. Como você pode perceber, esse livro ele já começa com um cântico feito pelos filhos de Corá. E só para que a gente tenha uma noção um pouco mais detalhada, Corá foi um levita no tempo de Moisés, isso registrado em Número 16. E ele se rebelou contra Moisés. E quando ele se rebelou contra Moisés, o Senhor o consumiu. Só que o legado de Corá ficou ainda como aqueles que, ou seus filhos, ou seus descendentes, como aqueles que deveriam adorar o Senhor. E quando a gente fala de adoração no tempo do Antigo Testamento, a gente está falando de todos aqueles que trabalhavam em prol do culto ao Senhor. Portanto, eles foram escritos, tanto um quanto o outro, foram escritos pelos filhos de Corá, mostrando que a adoração do Senhor não depende das raízes genealógicas que a gente pertence. A adoração ao Senhor é um estilo de vida que deve ser acompanhado todos os dias em nossa existência. Ah, mas o meu pai pecou. Ah, mas o meu pai era um cristão mais ou menos. Você pode ser um cristão excelente. Ah, mas a minha família é tradicionalmente de outra religião. Não importa, se o Senhor te chamou, é porque Ele tem uma grande obra na sua vida e Ele quer fazer com que você seja de fato uma pessoa adoradora. Os filhos de Corá, a descendência de Corá, escreveram esses salmos. E na verdade, se você reparar de maneira escriturística aqui na sua Bíblia, você vai perceber que abaixo dessa epígrafe que tem em negrito na sua Bíblia, que está dizendo a alma anela por Deus, essa parte não é canônica. Mas a parte que está ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, essa parte está registrada no livro de Salmo, no original. E esse salmo, aparentemente, por questões que a gente vai tratar aqui, ele é concatenado com o Salmo 43, pela ausência dessa destinação desse salmo. Ou seja, nós lemos 2 capítulos que na verdade são apenas um salmo. E como eu sei disso? Porque eles possuem a mesma métrica. Primeiro eles apresentam uma situação, depois um refrão. Uma outra situação, depois um outro refrão. E uma terceira situação, e depois um refrão de novo. É um cântico de fato. Mas o que esses salmos, ou o que essa parte do livro de Salmo está querendo nos dizer nessa noite? É justamente onde eu quero trabalhar com você. Uma resposta a uma alma aflita. Eu vou separar aqui de maneira didática em 3 situações, para que nós possamos acompanhar de maneira tranquila esse salmo. A primeira situação demonstra sofrimentos e privações. E está compreendida entre os versículos 1 a 4 do capítulo 42 que a gente tem. E diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria, louvor e multidão em festa. E aí vem o refrão. A primeira parte desse salmo fala a respeito de sofrimento, fala a respeito de privação. Embora a gente tenha um costume muito errado de romantizar um salmo, não é mesmo? A gente lê um salmo com uma tônica extremamente romântica. Mas na verdade, aqui os salmistas estão expressando uma dor, um sofrimento muito grande. Eles estão falando assim: como suspiram as costas pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma com o Senhor ou pelo Senhor. O que isso quer dizer?
eles tinham uma noção do animal, daquela corça, que ela, quando tinha uma sede, ela não desistia de correr atrás da água, das correntes que ia saciar a sede dela. E aquele animal, ele corria com tanta velocidade e sem muita atenção, que era uma presa muito fácil para os caçadores, porque o único destino da corça era beber das águas. Ela só ficava satisfeita, ou só sossegava quando ela chegava até as águas. E quando eles fazem essa comparação entre a alma deles e a corça, na verdade, não é só uma poesia bonita, não é uma bela poesia apenas, é uma demonstração de como a alma está, é uma demonstração de como a alma está ressecada, como a alma está sedenta de Deus. Queridos irmãos, às vezes a gente está vivendo uma realidade de tanta sequidão espiritual, que a gente precisa ir até a fonte das águas da vida. É isso que o povo está dizendo, é isso que os filhos de Corá estão dizendo. Mas por que eles estão dizendo isso? Se você reparar no contexto de todo o Salmo, você vai ver que eles tinham um atributo, que era guiar o povo até a casa do Senhor. Mas por que eles estão lamentando tanto? A resposta é muito fácil. A resposta é porque provavelmente esse salmo foi escrito no período em que o povo estava privado de ir ao templo. Estava privado da adoração. E quando eles tinham essa privação, eles tinham agora saudade do templo. A gente pode atribuir esse salmo, muitos teólogos atribuem esse salmo, no período da Babilônia, do cativeiro na Babilônia. Isso faz muito sentido, porque eles não tinham como adorar o Senhor, porque eles não estavam nas suas terras. E quando a gente lê, por exemplo, o Salmo de número 136, os salmistas estão dizendo ali que aquele povo da Babilônia falava assim: olha, vocês precisam cantar hinos de louvores alegres, como vocês cantavam em Sião. E eles respondiam de que forma? Como nós cantaremos ao nosso Deus com alegria se estamos fora da nossa terra? Que é um outro salmo, salmo de número 84, que fala a respeito dessa saudade do templo. Fala que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eles tinham encontrado os altares do Senhor, mas os altares agora já não estavam acessíveis. Por isso tanto sofrimento. Queridos irmãos, a nossa sociedade está caminhando em passos largos a sofrimentos. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade cada vez mais distante de Deus. É uma sociedade cada vez mais apática com relação à piedade. A nossa sociedade está caminhando para longe da presença de Deus, e assim ela vai obtendo para si sofrimentos. Eu não estou falando que você não pode sofrer na sua existência. Eu estou falando que quanto mais distante que a gente está de Deus, o sofrimento ele é mais doloroso. Porque Deus é um anestesista? Não. Porque quando nós focamos a nossa vida nas mãos do Senhor, não importa o tamanho do sofrimento, importa o tamanho do nosso Deus. É isso que importa. E é isso que os salmistas estão dizendo. Eles estão falando a respeito do sofrimento da alma deles. E eles falam que a alma deles tem sede de Deus. Mas reparem que eles qualificam qual é o Deus. Versículo de número 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu não sei se você já teve a experiência de ter muita sede, mas não é uma outra substância líquida que vai matar a sua sede. É apenas água, numa determinada temperatura. Por quê? Porque o seu corpo precisa dessa água. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente consegue detectar que a nossa alma está em frangalhos, a nossa alma está ressequida,
que a nossa alma está cada vez mais precisando de Deus, mas a gente não consegue identificar qual Deus. Mas que isso? Existe apenas um Deus. Sim, existe apenas um Deus, mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a gente vai levantando deuses, com letra minúscula, e vai tentando suprir, vai tentando saciar a sede que somente Deus pode saciar, a sede que a nossa alma tem do Deus vivo. Se eles estão no momento de privação, se eles estão na Babilônia, eles estão falando assim: não adianta apresentarem outros deuses para nós, nós temos sede de Deus, mas é do Deus vivo, aquele que tirou nossos antepassados do deserto no Egito, aquele que fez milagres no meio do nosso povo. Nós temos sede desse Deus. E a pergunta que eu deixo para você e para mim nessa noite, querido irmão e irmã: será que você consegue de fato qualificar, distinguir qual Deus que você tem sentido falta? Será que o nosso coração está sensível o suficiente para a gente falar: eu tenho sede do Deus vivo, aquele que amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna? Parece fácil, mas é difícil. Porque quando a gente compreende a respeito de Deus, a gente precisa renunciar a muita coisa. O próprio Jesus, ele chegou diante dos seus discípulos e de um monte de gente, ele falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ser saciado por Deus significa se esvaziar muitas vezes do nosso ego. Muitas vezes, não sempre. A gente precisa esvaziar das nossas convicções baseadas no nosso próprio entendimento. Porque se a gente não esvazia o nosso coração daquilo que a nossa mente está condicionada a pensar, nós vamos cada vez mais descendo a ladeira. E é um caminho sem volta, sem volta. Reparem que os salmistas, eles estão falando a respeito do sofrimento e eles descrevem de uma forma tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão perturbadora sobre esse sofrimento. Versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Repararam? Eles estão dizendo que eles choram constantemente, a ponto dessas lágrimas rolarem em seus rostos e chegarem às suas bocas. E aquele sabor salgado da lágrima, que eu sei que você conhece, tem sido o alimento daquelas pessoas. Não é porque eles são piedosos, não é porque eles estão ali sensibilizados com a presença do Senhor, é porque eles não têm a presença do Senhor, é porque eles não conseguem servir ao Senhor, é porque na verdade não existe uma comunidade de fé. Eles estão sofrendo, e eles estão sofrendo por conta da privação de ir até o templo. Eles têm uma amargura interna tão grande, mas ao mesmo tempo existe uma opressão externa absurda, porque enquanto eles sofrem, existe o sofrimento interno, existe o sofrimento externo. Por quê? Porque no versículo 3 vai dizendo: enquanto eles estão chorando, enquanto me dizem continuamente, as lágrimas caem continuamente, mas atrás dessas pessoas, ao redor dessas pessoas, tem muita gente dizendo: ei, você está chorando por quê? Onde está o seu Deus? Você não é filha de Deus? Você não é filho de Deus? Por que você sofre? Por que você está chorando? O seu Deus não vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas? Cadê o seu Deus? O seu Deus não existe. O seu Deus esqueceu de você. O seu Deus te abandonou. Mas a verdade, queridos irmãos, é que mesmo em momentos de privações e sofrimento, o nosso Deus jamais nos desamparou. Os sofrimentos que advêm sobre as nossas vidas são aquelas tribulações que vão fortalecer os nossos pés para irmos até a casa do Senhor, para irmos em direção ao nosso Deus.
pode chegar a pressão interna, você pode chorar, as lágrimas podem rolar no seu rosto diariamente, e podem até se levantar pessoas ao seu redor para dizer: aonde está o seu Deus? Mas a verdade é que o nosso Deus, Ele nunca prometeu uma vida fácil para cada um de nós. Ele prometeu uma vida de amparo, uma vida de aprendizado, um aprendizado que muitas vezes envolve passar por algumas coisas, algumas privações, alguns sofrimentos. Mateus vai registrar que Jesus curava toda sorte de doença, todas as pessoas, mas ainda assim ele olhava para aquela multidão e via pessoas aflitas, como ovelhas sem pastor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer do Senhor milagres para anestesiar a nossa alma. A gente quer se dar bem. A gente quer viver tranquilo, na boa, sem nenhuma dificuldade. Mas quanto mais a gente vive numa boa, sem dificuldade, a gente levanta outros ídolos no nosso coração. Por que que o povo estava num cativeiro novamente? Por conta da idolatria. O povo estava tão idólatra, mas tão idólatra, que o Senhor já havia mandado profetas. Ele já havia estipulado uma questão de voltar ao culto ao Senhor. Isaías vai ser uma prova disso, que ele já não aguentava mais nenhum tipo de culto associado à hipocrisia, culto associado a apenas derramamento de sangue, sem nenhum tipo de reflexão sobre o que isso significava. E aí o Senhor permitiu que os babilônicos viessem e por 70 anos subjugasse o povo. Então, a primeira parte desse salmo vai falar a respeito de sofrimentos e privações. Queridos irmãos, se os filhos de Corá viveram essa realidade, por que nós não vamos viver? Lembro-me das palavras de Jó, quando ele fala assim para sua esposa: recebemos o bem do Senhor, porventura não receberíamos o mal? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente precisa ter essa concepção de que tudo que passa em nossa vida, de que tudo que passa em nossa família, de que tudo que passa na nossa cidade, de que tudo que passa no nosso país, de que tudo que passa no mundo é um processo árduo, pesado de Deus trabalhar em nossa existência. Com Cristo foi assim. O profeta Isaías vai dizer que Deus agradou moê-lo. O que isso significa? Significa que Deus, de fato, sabia que Jesus ia passar pelo sofrimento. E era da vontade dele. A métrica não mudou para nós hoje. Nós somos pequenos cristos. E nós vamos passar por sofrimentos e privações. E eu queria te dar uma péssima notícia nessa noite. Nesse culto não cessa o nosso sofrimento. Mas eu queria te dar uma boa notícia. Nesse culto, você está sendo alertado de que existe um Deus, e esse Deus, Ele é fiel, como nós cantamos, para chegar num tempo certo, dele enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, e aí não haverá dor nem sofrimento. Não haverá privação. Não haverá privação à presença dEle, porque estaremos diante dEle eternamente. Mas eu preciso ressaltar que muitas vezes, queridos irmãos, nós sofremos a privação, mas às vezes a gente mesmo cria a privação. Aqui no caso dos salmistas, eles sofreram a privação, punição do Senhor, foram levados para longe. Mas
Muitas vezes, irmãos, a gente se distancia de Deus, através dos nossos pecados, através das nossas condutas erradas, através do nosso pensamento pecaminoso, através de não participarmos da igreja do Senhor. A gente vai criando barreiras, levantando muros. E quando a gente acorda, a gente já está tão distante de Deus, que a gente já não consegue mais sequer falar palavras ao nosso Deus, sequer levantar a nossa voz em oração para pedir ajuda. Queridos irmãos, diante desse primeiro cenário, o meu convite para você é: não deixe que as privações e as tribulações e os sofrimentos te distancie do teu Deus. Mas existe uma segunda situação, que está narrada nos versículos de 6 a 10. E essa segunda situação fala de desânimo e solidão. Reparem: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte de Hermon e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que esquecestes de mim? Essa palavra olvidaste, é isso, esqueceste. Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Desânimo e solidão. Os salmistas trazem mais uma vez essa realidade dura da alma, que eles estão abatidos, que eles estão desanimados, mas ao mesmo tempo que eles estão desanimados, eles se lembram de Deus nos momentos em que Deus manifestou a sua graça, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e nos outreiros de Mizar. E aí eles foram compreendendo que um abismo chama outro abismo, ou seja, os seus pecados foram trazendo outros pecados e consequências piores, até o ponto deles chegarem como mortos, se verem como mortos, E aí eles fazem uma declaração extremamente incrível. Eles falam assim: todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Você está com seu texto aberto? Peço para que você dê um pulinho no livro de Jonas. Capítulo de número 2, versículo de número 3. Vamos ler juntos? Se você achou, vamos lá. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas passaram por cima de mim. Quando Jonas fez essa oração? Quando ele estava dentro de um grande peixe. Jonas, ele profetizou cerca de 750 antes de Cristo, antes do período do cativeiro babilônico. Agora que Jonas estava privado de fazer a vontade do Senhor, por conta do seu próprio pecado, da sua ignorância, ele se lembrou de que essas ondas vagas passaram sobre ele, e foi o próprio Deus que havia colocado. E agora os salmistas vão dizer isso, eles vão resgatar o pensamento de Jonas e dizer: todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Reparem, queridos irmãos, não são as ondas do mundo apenas, são as ondas do Senhor. Porque às vezes a gente fala: esse mundo é cruel,
E a gente coloca a culpa no Senhor, mas a verdade é que o Senhor, através dessas marés, Ele está nos ensinando a confiar mais nele. Foi através daquela oração de Jonas, que Jonas foi de novo reconduzido à sua rota. Embora haja desânimo, nós devemos lembrar que a nossa alma, ela está sendo tratada por Deus. E por isso eles chegam a essa conclusão, contudo, versículo 8, o Senhor, aquele que fez as ondas virem sobre mim, durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico. Ou seja, eles conseguem enxergar durante o dia que o Senhor fez todas as coisas para eles, e à noite tem louvor de gratidão no coração deles. Eles estão passando solidão e desânimo, mas ainda assim há louvor. Às vezes, queridos irmãos, a gente passa por tanta situação que a gente se esquece de adorar o Senhor. E o louvor ao Senhor não pode estar associado a situações. O louvor ao Senhor deve ser constante em nossa vida. Tem dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. Não temos dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. Estamos com saúde, bendito seja o nome do Senhor. Estamos doentes, bendito seja o nome do Senhor. A sua alma pode estar abatida. O cansaço pode ser uma realidade na sua existência, mas nós devemos nos lembrar que o louvor não pode depender dos nossos corações cansados. Aliás, se você está com a sua alma cansada e sobrecarregada, se recorde das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Por que a gente anda tão cansado? Por que a gente não tem coragem de colocar sobre os ombros do Senhor o nosso cansaço? Porque estamos rastejando nessa sociedade, sendo que, na verdade, nós temos um lugar para depositar, ou alguém para poder contar nos momentos que a gente passa de dificuldade. Mas reparem, queridos irmãos, que há uma realidade de solidão. Eles citam Jonas. Jonas estava sozinho, mas no versículo 9 vem esse atestado de solidão. Eles têm a consciência de Deus. Digo a Deus, minha rocha. Eles estão falando, o Senhor é minha rocha. Mas ao mesmo tempo eles falam assim, por que esqueceu de mim? Porque o Senhor me desamparou, me abandonou. Queridos irmãos, solidão não é uma realidade cristã. Às vezes a gente tem essa sensação de solidão, porque a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração estão cauterizados. É quando a gente já perde a sensibilidade, já não enxerga Deus nas coisas minúsculas. Quando a gente já não enxerga o Senhor, que é Deus provedor, naquele prato de arroz com feijão. Quando a gente já não enxerga o Senhor, que nos dá forças para poder levantar todo dia de manhã, para a gente ir para a nossa luta diária. A gente já não enxerga o Senhor, quando o nosso filho, a nossa filha, alcançam uma grande bênção, que na verdade a gente atribui apenas ao intelecto. Ou a gente já não enxerga o Senhor na pequena vitória que o nosso filho, a nossa filha teve. Queridos irmãos, a verdade é que a presença do Senhor, ela é eterna sobre as nossas vidas. A gente distancia de Deus, a gente se distancia de Deus, mas Deus não se distancia da gente. O próprio salmista Davi, quando ele vai escrever, redigir o Salmo 139, ele vai dizer, para onde fugirei da tua face? Como me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao céu, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Deus está sempre conosco, mas a gente tem uma mania de fugir da presença do Senhor.
E quando a gente vai fugindo da presença do Senhor, a gente vai tendo essa sensação de solidão, mas na verdade é a gente que se tranca dentro de um quarto, e a gente fala assim: eu não quero ter um contato com Deus. E depois a gente fala assim: eu estou sozinho, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Eles fazem duas perguntas aqui, retóricas, porque eles não respondem, porque não é uma verdade, é uma constatação de uma alma aflita. Por que o Senhor esqueceu, me abandonou? Por que o Senhor me deixa andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? São perguntas que nós devemos refazer da maneira certa. Senhor, como eu tenho me afastado da Tua presença? Senhor, qual o propósito das minhas lágrimas diante dos meus inimigos que me oprimem? Queridos, desânimo, solidão, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender por que eles estão passando por essa situação. Versículo 10 vai dizer assim: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo: o teu Deus, onde está? Eles falam assim: toda vez que eles me perguntam sobre o meu Deus, é como se a minha estrutura estivesse esmigalhada. São os ossos. O que mantém a gente de pé são os ossos. E quando eles são oprimidos a ponto de serem indagados: o seu Deus onde está? Eles estão dizendo: toda vez que me perguntam a respeito disso, a minha estrutura se abala. Sabe por quê? Porque talvez eles não tinham uma resposta para dar para aquelas pessoas. Talvez toda a situação de privação, de cativeiro, fosse uma situação complexa demais para eles darem uma resposta aos seus adversários. Mas a verdade, quando a gente transporta para a nossa realidade, irmãos, sabe o que a gente tem como resposta? Os insultos dos inimigos já não fazem diferença na minha estrutura. Enquanto os salmistas estão dizendo: eles insultam minha alma e me esmigalham os ossos, a gente está dizendo assim: não faz diferença alguma eles perguntarem onde está o meu Deus, porque a presença do Senhor já não se fez necessária para nós. Queridos irmãos, nós temos que parar de andar solitariamente. A gente tem que parar de entrar nos becos escuros da nossa existência. A gente tem que parar de trancar a porta do nosso coração. E a gente tem que deixar, no sentido de entender que Deus é essencial, que Deus se faz presente nos momentos das dificuldades da nossa alma. Porque as perguntas que insultam virão: onde está o seu Deus? Você perdeu o emprego? E o seu Deus? Ele não é dono do ouro e da prata? Cadê o seu Deus? Ele não vai abrir porta, não? Essas perguntas acontecem. Mas a gente tem que ter cabeça boa, segurança na nossa resposta, para poder mostrar que, na verdade, tudo o que acontece na nossa vida é permissão graciosa de Deus para nos aperfeiçoar. Um cenário, portanto, de desânimo, de solidão aparente. Mas depois, no capítulo 43, os mesmos salmistas, eles vão bradar em alta voz uma oração e louvor a Deus. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra
a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia-me a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Depois de constatarem sofrimentos, privações, desânimo, solidão, eles fazem uma oração. Faz-me justiça, ó Deus. Pleiteia a minha causa. Contra quem? Contra a nação contenciosa. A nação que me levou para o cativeiro. Faz-me justiça contra os meus inimigos. Reparem que eles não levantam espadas para contender contra os inimigos. Eles clamam ao Deus de toda a guerra, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, por isso faze justiça, Tu és a minha justiça. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos andando com as nossas armas, nas mãos, buscando justiça humana. Mas a verdade é que o convite de Jesus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, ali um contexto de coisas necessárias, vos serão acrescentadas. Aqui eles estão dizendo que eles querem que o Senhor faça justiça, não as próprias mãos. E o próprio Deus vai dizer que dele é a justiça, dele é a retribuição. Uma oração ao Senhor. E aí essa pergunta que antes era uma pergunta retórica negativa, agora ela vira uma retórica positiva. No versículo 2 vai dizer: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Na verdade, aqui já há uma compreensão diferente. Há uma compreensão de que a alma daqueles salmistas devem estar descansadas, porque na verdade essa pergunta não faz sentido mais, porque Deus não há uma rejeição em Deus sobre as nossas vidas, ou na vida deles, assim um trabalhar de Deus. E por que eu estou lamentando diante dos meus inimigos? Por que eu estou pensando em rejeição? Por que eu estou pensando na opressão dos meus inimigos? E ele continua a oração: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Um pouquinho mais para trás, Salmo 27:1 vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Envia-me a tua luz. Mas a gente está falando aqui num contexto de Velho Testamento, ou seja, não há manifestação de Cristo de maneira plena para eles, mas eles estão pedindo que venha aquele que há de redimir o povo. Envia, Senhor, a tua graça, a tua luz, a tua verdade. E Cristo veio pela providência de Deus. E o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que foi orado pelos salmistas no momento de dificuldade foi atendido e foi exclamado pelo próprio Jesus no tempo da sua encarnação. Mas reparem, envia a tua luz e a tua verdade, para quê? Para eu ficar sossegado? Não, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Irmãos, a gente está pedindo a presença do Espírito Santo, sabe para quê? Para fazer nada, para ficar sentado num banco de igreja. Quando a gente pede a presença do Espírito Santo e a gente recebe essa presença do Espírito Santo, é para trabalhar,
é para exercer ministério, é para abençoar a vida do irmão, é para abençoar a vida do outro irmão, é para abençoar a nossa casa. A gente precisa ter essa consciência. Cristo morreu não para nos dar uma vida confortável aqui na terra, Ele morreu para nos dar salvação, e também não morreu para dar uma comissão a cada um de nós de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem um ministério. Me guia, Senhor. Manifesta a sua graça, para que eu vá até o tabernáculo, para que eu chegue até a tua casa. Então, olha só, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Contrasta de todo o salmo, né? Porque ele só fala de tristeza, de tristeza, de tristeza. Só que agora ele entende que esse Deus é o Deus da alegria dele. E o que ele faz? Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Oração e louvor, oração e louvor. Qual é a finalidade de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, ter alegria no Senhor eternamente. Essa é a finalidade da sua vida, essa é a finalidade da sua vida, essa é a finalidade da minha vida, ter alegria no Senhor. No Senhor. Por que a gente anda lamentando? Porque o nosso foco não está no Senhor. Porque a nossa alegria está às vezes no nosso emprego, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos interpessoais, mas não está firmado em Cristo. E aí pode parecer alegria, pode ter sorriso, pode ter até adrenalina, sensação boa, mas na verdade nunca é uma alegria genuína. Porque a alegria genuína somente há em Cristo, somente em Deus. Queridos irmãos, nós vimos 3 situações: sofrimento e privação, desânimo, solidão, oração e louvor. Mas apenas uma resposta para tudo. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que esse refrão é repetido no Salmo 42 e 43? Em situações diversas. Porque existe apenas uma resposta para uma alma aflita. Espera em Deus. Tenha confiança em Deus. Nesse contexto em que eles escreveram, como eu disse, eles estão aguardando o Filho de Deus, o Redentor. Nós já recebemos o Redentor encarnado, Ele morreu, mas nós também estamos aguardando a sua vinda, da qual Ele tomará a sua igreja e limpará as nossas chagas de uma vez por todas, e lavará o nosso rosto, e nós não choraremos mais de tristeza, mas teremos alegria constante de estar na presença do Senhor. Então talvez a resposta para a sua alma aflita nessa noite seja: espera em Deus, porque ainda louvaremos na eternidade, e nós estaremos juntamente com os anjos do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Essa é a resposta. Alma, por que você está tão afadigada? Por que você está tão exausta? Por que você está tão aflita? Aguarde mais um pouco, porque esse pouco de tempo que nós estamos vivendo não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada para cada um de nós. Terminando, queridos irmãos, qual é o cenário da sua existência nesse momento? Você pode falar assim: eu estou privado de ir na casa do Senhor. Você está privado de maneira externa? Alguém está te privando? Talvez essa não seja a realidade de nós, porque estamos aqui com portas abertas. Mas às vezes nós estamos nos privando da presença do Senhor.
é momento da gente repensar o nosso cristianismo. O que está passando na sua vida? Sofrimentos? Sofrimentos são parte importante da nossa caminhada. Você que goza de mais tempo de idade, olha um pouquinho para o retrovisor da sua existência. Quantas vezes você não passou por certas situações e você falou, não tem jeito de eu sair dessa. E você está aqui de pé. Sofrimentos sempre acontecerão. Talvez o seu dilema seja o desânimo, a falta de uma alma alegre para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. Mas o Senhor quer restaurar a tua alma. Como Davi orou, refrigera a minha alma e guia-me até as águas de descanso. Deus quer mudar a existência da sua alma, quer mudar a realidade da sua condição de desanimado para animado, para uma pessoa que está desalmado para alguém que tem alma. Talvez a sua questão seja solidão. O Senhor se esqueceu de mim. Eu estou como Jonas dentro de um grande peixe. Eu estou sozinho. Talvez a minha oração nem chegue ao Senhor. A verdade, queridos irmãos, é que Deus escutou a oração de Jonas no alto mar, dentro de um peixe. Você acha mesmo que o Senhor não escuta a sua oração dentro do seu quarto? Será que você está sozinho mesmo? Será que sozinho você venceria tanto na vida quanto você venceu até hoje? Pastor, mas eu não estou vendo os meus troféus. Cadê? A verdade, queridos irmãos, que o nosso sucesso de vida não é medido por medalhas, troféus ou coisas assim. A verdade é que o nosso sucesso espiritual é medido pela quantidade de intimidade que eu tenho com Deus. Porque pode o mundo desabar, mas se eu estou firmado em Deus, é o que importa. Mas talvez a sua situação seja uma situação de oração. Eu sou um homem, uma mulher de muita oração, e louvado seja o Senhor pela sua vida. Continue orando, continue intercedendo, mas a minha vitória não chega, continua intercedendo. Talvez a sua realidade seja uma realidade de louvor, continue adorando, porque afinal de contas você foi criado para adorar o Senhor. Mesmo que seja qualquer uma dessas 6 situações que eu citei, a resposta da nossa alma tem que ser a mesma. Espera em Deus. Tenha esperança em Deus. Minha alma se aquieta. Se aquieta, minha alma. Porque um dia louvaremos o Senhor. Querido irmão e irmã, diante de tudo que nós falamos, a pergunta que eu faço para você é: qual é a resposta que você vai dar para a sua alma? Continue aflita, minha alma, ou você vai falar: sossega, minha alma, espera no Senhor? Muita gente entrou nessa noite precisando dar uma resposta para a sua própria alma. Você recebeu aqui orientações para dar 2 respostas, mas somente uma vai te trazer tranquilidade. E essa tranquilidade está na esperança de que Deus está ouvindo as suas orações, de que Deus está contigo, de que Deus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Enquanto o ministério de louvor vai se achegando,
Pense em todas as situações que eu citei. Qual dela você está vivendo? Pensou em qual você está vivendo? Agora já não importa mais, porque a resposta é a mesma. Espera, minha alma, no Senhor, porque ainda te louvaremos. Deus, estamos todos aqui, aflitos, com privações, com desânimos, com sensações de solidão. Muitos estão, ó Deus, piedosamente orando, outros carregam um louvor verdadeiro nos seus corações. Mas não importa, Senhor, não importa qual é a situação, se é favorável ou desfavorável, se é um cativeiro ou se nós estamos livremente em nossa pátria. A verdade é que nós teremos esperança no Senhor, porque assim como o Senhor prometeu que o seu Filho viria redimir o seu povo dos pecados deles, o Senhor também prometeu que esse Filho voltaria para buscar a sua igreja. E o Senhor é fiel, o Senhor não falha. Nós cantamos isso. A tua bondade nos cerca, nos seguirá. Nós cantamos isso e lembramos desse salmo. Faze, Senhor, com que o nosso coração esteja cada vez mais em intimidade com o Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um aqui, para que nós saiamos, ó Deus, com os nossos dilemas, sim, com os nossos dilemas bem entendidos em nossa mente, mas com louvor em nossos lábios, dizendo: espera, minha alma, porque nós temos esperança no Senhor. Nós sabemos que nós vamos louvar o nosso Deus na eternidade, naquele grande dia. Seja o Deus da nossa vida. Fortalece, Senhor, os nossos passos e nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com mais uma canção.